Bom, gente, Câmara Esportiva de volta, são 13 horas mais 23 minutinhos desta terça-feira, 13 de maio. Deixa eu fazer uma referência a essa data de extrema importância, né? Libertação dos escravos, faz parte da história do nosso querido e amado Brasil, né? Um registro realmente, uma data realmente importante. Bom, gente, segundo bloco, sala de visitas, a produção me avisa que agora é o nosso CâmaraCast, né? Mas eu acho legal estar à frente desse bloco, recebendo personalidades do esporte, sejam elas atletas, diretores de agremiação, técnicos, enfim, todos aqueles que têm uma relação com o esporte, empresas que patrocinam o nosso esporte. E aqui é uma resenha gostosa, quem ganha com isso é você que nos acompanha todas as terças e quintas, né? Nos prestigiando aí, e porque o recado é dado para você, amigo telespectador. Não diferente de tudo isso, hoje também um programa de bastante importância, como já havíamos anunciado no primeiro bloco, é o pessoal da Prove aqui, né? Estamos recebendo o Baggio, o professor Baggio, técnico das categorias de base, também do professor Wanderson, também das categorias de base, e as atletas, né, simpaticíssimas, Manuela Martinelli e a Lorena Bianchi, é a nossa conversa de hoje para você, tá bom? Professor Baggio, prazer em tê-lo aqui mais uma vez, viu? Sempre importante, vocês representam uma equipe, no caso a Prove, que atende um chamamento da Secretaria, e daí existe uma parceria, né? Boa tarde, que bom você estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre voleibol. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer, né? Esse espaço é muito importante para que a gente possa mostrar um pouquinho do trabalho, né? Para a população de Guarulhos. Sim. Para você que nos acompanha, há um tempo atrás, já um tempo distante, né? Nós tínhamos articulado com a Secretaria a Associação Atlética Guaru, que era o clube que nos representava em competições. Existem os órgãos oficiais, federação, confederação, federações internacionais, mas para você ter uma representatividade se faz necessária a presença de um clube. E aí foi extinta a Guaru e hoje a Secretaria trabalha com um movimento chamado Chamamento, né, numa forma bastante democrática, trazendo para parcerias os clubes da cidade. É o caso de vocês da Prove, né, Gigio? Isso. A associação ela surgiu nessa demanda de poder entrar no chamamento e gerir as verbas, né? Sim. Além disso, nós temos aí um grupo de pais que vão atrás de captar patrocínio, rateiam o aluguel da quadra e tudo que a gente... ou fazem rifas, tudo que precisa para angariar dinheiro, eles vão atrás. Então, o forte é o chamamento, né, a verba, sim, e eles correm atrás para ajudar a gente, assim, legal, nesse sentido. O esporte ensina isso, né, Gigi? O trabalho em equipe, e aí vocês têm a responsabilidade técnica, né? Mas ele tem envolvimento da família, que é de extrema importância, até porque vocês lidam, né, com jovens, né, com crianças, vamos assim dizer, né? Mas jovens, né? Desde a mais ter idade, então é legal a família estar por perto, e aí cria-se um movimento extremamente importante, com resultados que eu diria também que são significativos. Isso, a gente acaba fazendo girar e todo mundo vai vivenciando esse mundo, elas abrem as portas aqui com a gente, algumas já foram embora, né? Sim. Esse ano nós perdemos bastante meninas, mas faz parte do trabalho, sim, isso aí faz parte. E a gente coloca 100, 120 atletas no circuito aí do voleibol, né? Pessoas que podiam estar em casa, sim, à toa, estão vivenciando um mundo que é bacana, né? Sim. Esse mundo da competição, ele é um mundo difícil, mas para a gente que gosta, né, ele é bem prazeroso. Eu valorizo muito, Baggio, a questão do trabalho da base, né? No primeiro bloco noticiamos aí competições hoje uma liga estudantil, né? Obviamente que o objetivo é a formação de atletas, né? É você descobrir talentos, trabalhar esse talento, mas independente desse jovem, né, praticante, ser um atleta, acho que tem essa questão da formação do cidadão, né, professor? Eu acho que a gente tem que enfatizar tanto isso, porque é também uma questão cultural, né? O país precisa estar atento a isso, os benefícios que o esporte traz, para que tenhamos lá na frente bons cidadãos. Isso, a gente sempre vislumbra o alto rendimento, sim, mas depois que passa essa fase inicial aí, elas ou eles, né, os atletas, ganham bolsa, sim, primeiro na escola, depois ganham bolsa na universidade, depois o voleibol é uma modalidade que
Hoje ele prorroga bem a atuação, então tem muito campeonato de Master. Então começa lá com 10 anos e tem gente jogando com 70, 80 anos. E é o legado, né, que fica da modalidade em si. Sim. Tivemos aqui no estúdio, depois do término da Olimpíada, a presença da Natinha, né? Atleta, que hoje joga no Minas, mas que começou com vocês, né? Sim, ela começou com a gente aqui em 2008, com o Marcos e comigo. Sim. Ela veio com 10 para 11 anos, né? Legal. Então, e tá aí, né? Atleta olímpica, medalhista. Legal, maravilha. Eu já volto com você. Lá atrás o Wanderson, né? O Wanderson tem uma história bastante rica com a cidade, atleta que defendeu as nossas cores aí. Wanderson, professor, né? Prazer em tê-lo aqui também, viu? Boa tarde, querido. Boa tarde a todos. Eu que agradeço estar aqui com você mais uma vez, né? Que sempre acompanha a gente nos jogos regionais, né? A gente tinha essa coisa das entrevistas muito lá depois das quadras, né? E agora estou aqui com o estúdio com você. Que agradeço. Wanderson, você hoje responde pelo Sub-17, é isso? Isso. Então, quer dizer, você já pega um pessoal que já está na estrada há algum tempo, né? Para você conduzir esse trabalho na categoria Sub-17, é isso? Isso. A categoria Sub-17, por mais que sejam meninas novas também, né? Nenhum ali tem 17, né? Acabam tendo ali 14, 15 anos, mas tem uma base aí forte formada em Guarulhos. Sim, que bacana. A novidade, professor, tivemos aqui a presença recente do professor Zeco, que coordena todo esse trabalho. Ele já, naquela oportunidade, nos deu a notícia, né? Olha, Ulisses, temporada 2025 é uma temporada diferente, né? A gente vai deixar o Cindy Clube, competição de extrema importância, e estamos partindo para a Federação Paulista, que é o órgão maior aqui em São Paulo da modalidade. É isso? Isso. O objetivo, a partir do momento que a gente entra no campeonato, é resultados, né? Porém, aí a gente tem que olhar um pouquinho para trás, que a gente está voltando agora, né, para a federação. Então, teve muita, como o Didi acabou de falar também, a gente acabou perdendo muitos atletas, né? Por conta dessa coisa de não jogar a federação, então eles acabam procurando outros clubes. Mas eu acho que esse ano aí que a gente está voltando é um ano de trabalho, né? Um ano de trabalho a longo prazo ali para depois conseguir colher os frutos mais para frente. Disputar um campeonato de uma federação esportiva, né? Por mais que existam outras competições importantes, é uma federação. Você colocou bem, né? De repente, talvez um primeiro ano de retomada de trabalho, de sentir o que é a competição numa federação. Também isso é válido para as meninas, né? Que estão sob o comando de vocês, mas que vai se ganhando know-how com isso. Acho que é mais ou menos por aí, né? Isso o objetivo é esse, porque Guarulhos tem uma base muito forte, só que a gente acaba formando a base e os outros clubes aí acabam pegando, né? Então, para eles é mais fácil jogar, né, do que a gente pegar outras atletas de novo e ter a parte da formação de novo para conseguir jogar, né? Mas é a longo prazo aí, né? Colocar elas no campeonato, um campeonato totalmente diferente para elas, né? Que acabam não tendo jogado recentemente. O nível é muito forte também, né? Então, com os times muito fortes, né? Então, para elas vai ser outra visão de campeonato, outra visão mesmo de parte técnica, essas coisas. E, com certeza um crescimento, né? Total. Ô, Major, nós estamos falando aqui do trabalho de base do nosso voleibol, mais especificamente do feminino, não é isso? A que número se chega de jovens que estão praticando o voleibol nesse trabalho que tem a responsabilidade de vocês todos aí? O feminino está beirando as 80 meninas, 85. Tá. Só tem nós dois agora, né, fazendo o feminino. Então, bem mais vaziado. Temos foto aí da galera, né? Lá no estádio da Ponte Grande. Esse é o último jogo da categoria Sub-15, que é hoje o Sub-17, o ano passado lá. Sim. Que a gente, na verdade, foi vice-campeão dos 3 torneios, aí foi o último. Legal. Olha aí, gente, maravilha, né? Eu falo sempre aqui, né, o Bajo e Wanderson, o nosso voleibol tem uma história riquíssima, né? São mais de 50 anos aí de estrutura da modalidade, e aí eu viajo no tempo, né? Professora Carmen Silvia, Kamal, Mário Choso e tantos profissionais, Antonieta, né? Oi? Antonieta, né? Que bacana lembrar desses profissionais, um abraço a todos eles, né? Mas, enfim, um trabalho fortíssimo, com títulos, com excelente representatividade. E agora, mais recentemente, vou até estar numa feridinha aí, mas com muito respeito, né? Tivemos aí uma parceria com o pessoal do Guarulhos Vedacity. Defendo isso
Acho que isso, essa participação da cidade numa Superliga tem realmente um resultado maravilhoso, né? Que reflete também no trabalho de base, né? Eu só senti, Gigi, uma ausência, acho que podia ter sido uma coisa mais bem articulada, e não aconteceu isso. Até dei uns puxões de orelha aqui, e muitas vezes também fui criticado, né? Mas eu senti que poderia ter sido um trabalho envolvendo toda essa história de vocês, né? E acho que faltou aí uma articulação, talvez de um maestro na época, que pudesse falar, não, vamos emparcerar? Vamos, mas a gente quer envolver o nosso pessoal, né? Porque agora a notícia que nós já demos aqui é que o voleibol Superliga, lá do Índios Guarus, né, está indo para Brasília, parece que é por aí a coisa. Aí a gente pergunta, né, e o legado? Tudo bem, né? Foram campeões paulistas, Guarulhos nas manchetes, né? Estar entre as melhores equipes de um voleibol adulto é de extrema importância, mas acho que vocês teriam participado disso tudo, desse grande projeto, não sei. Na verdade, realmente foi uma situação que não aconteceu. Como eu estou lá na ponta, eu estou nas primeiras categorias, eu não tenho muito acesso em cima. Mas quando você chega num lugar que já tem uma estrutura, né, e nós tínhamos 6 ou 7 equipes na época jogando, tanto feminino quanto masculino. Tanto que os meninos lá que completavam a equipe adulta ou que jogavam no Sub-21 foram todos formados pela Regina, sim, né? Então, quando você chega numa cidade que já tem um trabalho feito, a tendência é que se haja se articule, né? Uma articulação e que as pessoas sigam o trabalho, mas não houve. Aí eu não sei te dizer qual é o... Página virada, eu faço questão de fazer esse registro, porque parte desse trabalho, parece que continua aqui em Guarulhos, são as flechinhas, né? Tomara que exista aí, por parte dessa nova direção da Secretaria, uma mesa redonda que se discuta isso, que se envolvam as pessoas, que o trabalho de vocês, que é um trabalho que tem todo o nosso respeito, né, seja inserido nesse contexto todo, que quem ganha com isso é o voleibol, é a cidade, são as meninas, são os meninos. Eu penso assim. Porque a gente, depois da pandemia, a gente voltou em 2023. Nós fizemos uma seletiva, tinha 20 meninas. Terminamos o ano com 80 também. E fora isso, a gente faz o trabalho também nos núcleos, né? Eu, por exemplo, estou lá no Bom Sucesso, já há 4 anos lá. O Marcos está no João do Pule, no SESI. Então a gente... E tem outros professores, né? Que hoje reduziu bastante, mas existe essa preocupação também. Não é só a competição. Tem o trabalho nosso na escolinha. E tem atletas que vieram dessas escolinhas, né? Anderson, queria te ouvir também nessas questões. Você é um atleta, né, que tem um know-how maravilhoso, grandes participações. Você atua como fisioterapeuta também? Isso, né? É. Você está escolado, né? O que você pensa de uma parceria? O que você participou de grandes movimentos no esporte, né? Como é que você viu tudo isso? Acho legal também ouvir você um pouquinho sobre isso. Eu, como ex-atleta, né, e morador da cidade, eu concordo com o Didio, né? Não teve essa parceria. Porque você pega aí o Didio, o Silvio, o Zeco, o Marcos, a Regina, eles foram referência, né? Eles são referências, né, em questão de técnico de voleibol aqui em Guarulhos. Então, quando chegou, né, a gente fica empolgado de ter um time de Superliga, só que essa empolgação foi muito rápido, porque não teve essa continuação do trabalho, né? Tanto que a gente conversava, né, tem um contato com o pessoal, falava assim, e aí, vai ter treino hoje aí na ponte, e eles não tinham esse acesso na ponte, né, porque era tudo direcionado para o pessoal da Vida City. É meio complicado, né? Eu, como ex-atleta, eu não acho certo isso, por conta de tirar o espaço dos professores que já estavam lá, né? Ou então haver uma fusão, né? Exatamente. Uma dinâmica de trabalho. Que o pensamento seria esse, né? Uma fusão lá para trabalhar todo mundo junto, porque já estava o pessoal lá, então trazer um pessoal de fora. Eu até brinco um pouquinho com o pessoal falando isso, que eu falo assim, eu sou o único atleta que foi jogador profissional, essas coisas, e parou de jogar e eu não tive oportunidade nenhuma na cidade, né? Porque tipo um time de federação, essas coisas de Superliga, né? Então eu também... Essa sua inserção no trabalho é por conta da parceria da Prove com a Secretaria, é isso? Essa tua contratação agora como profissional para estar à frente do Sub-17, resultado dessa parceria, a Prove e Secretaria, é isso?
Isso, é isso, né? O Didi vai saber mais. Na verdade, o Silvio, que era o técnico, assumiu o cargo lá Aliás, um abraço ao professor Silvio Craveiro, não é isso? na gestão lá da secretaria, e aí ficou esse espaço, e então foi articulado, aí o Zeco lembrou o nome do Wanderson, que a gente conhece o Wanderson desde quando ele era garoto, né? Que ele fez a base aqui também, né? Depois que ele foi O Zeco fazer, assim, colocar lá e assim ali embaixo, viu, Zeco? Uma grande figura, um grande profissional. É para manter o trabalho, porque essas meninas também, elas completam o time que vão para os joguinhos da juventude, Legal, né? Que inclusive joga domingo, né? Ah, certo. Já volto com você e com o Wanderson. Deixa eu conversar com as nossas estrelas, né? Que estão aqui aguardando. Eu começo com a Lorena. Quem é a Lorena? Está lá atrás? Então, como é que você, Lorena? Vamos lá. Já está com o microfone. Lorena, é legal que você está aqui, né? Primeiro prazer em te conhecer pessoalmente, viu? Seja muito bem-vinda ao Câmara Esportiva. Espero que a gente se encontre uma porção de vezes, né? Falando do voleibol. Obrigada. Você está com quantos anos? Tô com 12. Conta um pouquinho da sua história, como é que você conheceu o voleibol, como é que foi essa aproximação, tinha alguém na família ou foi lá na escola? Fala um pouquinho sobre isso. Então, o meu Põe o pai, microfone bem pertinho, tá bom? o meu pai, Isso. ele quando ele era um pouco mais velho que eu, ele jogava Sim. profissional, só que eu acho que não veio muito dele. Eu, quando na escola eu jogava também, Sim. só que aí a minha amiga, a Fernanda, ela joga no iniciante, Sim. ela me falou da prova e aí a gente foi treinar todo mundo junto e eu tô na prova desde 2023. Ai, que legal. E aí, acho que foi mais por causa do meu pai, que eu Sim. comecei a gostar de vôlei, só que aí eu comecei a fazer na escola e depois foi pra prova e acabou que eu jogo até hoje. Como é que chama o seu pai? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, né? Tá vendo, Carlos? Deixou aí, né? Um legado importante, a filha sempre acompanhando, né? Foi sendo contaminada pelo voleibol, e aí treinava na escola, e aí, opa, hoje você faz parte de um trabalho importante, né, Lorena? Você joga em que posição que você joga? Ponteira. Ponteira, né? O atacante, né? A tua categoria é a sub-15, Sub-14. sub-14, tá. Como é que é o teu dia a dia, Lorena? Fala pra gente e pro nosso telespectador. Como é que você estuda? Obviamente está estudando, né? Estuda de manhã? De manhã. Qual é a tua escola? Eu estudo no Partenon. No Paterno, né? Uma escola que valoriza bastante o esporte. E aí você sai do colégio e já vai pro treino? Como é que é isso? Então, minha aula começa às 7 horas da manhã e tem dia que termina meio de 20 ou 1h10. E aí a gente faz umas caronas lá com a mãe das meninas que treina comigo. Sim. E aí a gente vai direto pra quadra. Vai direto, então? Vai comendo um lanche no carro, faz uma marmita? Como A gente almoça na escola mesmo. Almoça na escola, legal, legal. E aí acaba virando uma família, né? Você com as tuas companheiras de trabalho. E quantas vezes por semana vocês treinam? A gente treina 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Bacana. E desde quando que você está treinando na prova? Desde 2023. 2023, já estão mais para 2 anos, né, de treino. E agora disputando o Campeonato Paulista. Então... Já começou a competição para vocês ou ainda não? Não, vai começar amanhã. Ah, amanhã é o primeiro jogo? Opa, daqui a pouco então vamos falar sobre esse primeiro jogo, né? Então como é que está a expectativa? Início de temporada, primeiro jogo, está todo mundo pronto? Assim, eu tô nervosa, mas acho que vai dar tudo certo. Sim, faz parte. Acho que vai dar tudo certo, mas acho que o nervosismo faz parte também. Sim, né? E- Você não pode relaxar. O nervosismo é uma situação importante, porque te põe no foco, né? verdade. Você tem que estar focada, é jogo de estreia, e E tá esse tudo ano bem lá. também a gente vai ter muito mais jogo do que o ano passado. Sim, que legal, Então eu acho que vai ser bem mais legal, mas vai ser mais puxado também. legal. Lorena, dá para conciliar? Ó, temos imagens aí do pessoal do nosso voleibol. Esse é a tua categoria, Lorena? Esse daí é o Sub-15, que é hoje o Mirim. Legal, legal. E bacana, vocês estão treinando aonde, Lorena? A gente treina lá na Brigadeiro Faria Lima. Legal. É no espaço lá da associação do... Na quadra prisão, é um espaço locado pelos pais. Ah, legal, legal. Aí, né? Bacana, sucesso, viu? E o que você pretende, Lorena? Fiquei curioso agora, né? 2 anos de voleibol, mas você já tem, né, correndo aí nas artérias, corre na veia, né? A situação do teu pai ter sido um jogador de voleibol. O que você pretende? Seguir no voleibol e, de repente, seguir o exemplo, por exemplo, de uma Natinha que saiu daqui e atingiu um patamar de excelência aí, que é, né, uma posição aí no voleibol olímpico. É isso que você quer? Eu pretendo continuar no vôlei, mas eu não tenho certeza se vai dar certo. Sim. Então é sempre bom ter um plano B, Sim. mas eu não sei ainda.
Legal. E você já definiu a sua formação? O que você quer fazer? De repente, fora o acho esporte, que... tem um plano, você falou que tem um plano B. O que seria esse plano B? Não sei ainda, mas sabe. eu gostaria de me formar em educação física. Legal, tá aí, né? Tá na família, né? O DNA do esporte, né? Legal. Já volto com você, viu, Lorena? E aqui ao lado a Manuela Martinelli, também com esse sorriso gostoso, né? Manuela, que bom você estar aqui também, viu? Obrigado pelo seu carinho de atender o nosso convite, né? Obrigada. A gente tem aí um fã-clube de meninas iguais a vocês, né? Que nos acompanham, né? Conta também a sua história, como é que você descobriu o voleibol. Fala um pouquinho pra gente. Foi assim, o meu pai, quando ele era mais novo, né, ele jogava, inclusive jogava com ele, Tá né? vendo? Tudo filho de atleta, gente. E aí eu peguei essa inspiração, eu sempre treinava com ele, tipo, um toque, uma manchete, nada demais, só isso. E até que minha mãe viu o potencial em mim e me inscreveu em uma escolinha, não, escolinha não, em um campeonato, né, que ela queria que eu competisse Sim. com o Gigio e com o Marcos. E aí eu comecei em 2023, junto com a Lorena também. E aí agora eu tô até hoje lá na prova. Sub-14, então, também. Não, eu sou sub-15. Ah, você é o sub-15. Isso. Legal. Como é que chama o papai? Rodrigo Albuquerque. Rodrigo Albuquerque. Parabéns, né? O Rodrigo também, pela filha aí, iniciando no voleibol, né? Dando os primeiros passos. E você também quer, de repente, ficar uma atleta famosa, né? Em categorias superiores, de repente um adulto e quem sabe uma Olimpíada? Ah, É eu isso que você quero. pensa? Meu maior sonho. Tipo assim, esse foi meu maior sonho desde que eu comecei a jogar. Quando eu comecei a jogar, na verdade, eu pensava, tipo, eu comecei só pra jogar, assim, sabe? Sim. Tipo, não era meu, Sem totalmente compromisso, meu né? sonho. Vamos lá, É, jogar um voleibol. isso. Só que aí eu fui pegando mais, né? Pegando mais força, pegando mais jeito de jogar. E aí esse é meu maior sonho agora. Aí você tá falando, ó, gente, eu acho que eu tenho jeito pra coisa, hein? É. É. Ela é atacante e você joga do quê? Eu sou levantadora. Levantador, posição importante, hein? Sim, É, bem muitas difícil. coisas são definidas pelo levantador aí. Sim. Manuela, você está estudando também, obviamente. É o mesmo processo dela, estuda de manhã, treina à tarde, Isso mesmo. Eu estudo no ENIAC. no ENIAC. E Outra aí- escola também, parabéns, viu? Direção dessas escolas que incentivam o esporte, né? O ENIAC também é uma grande instituição. E aí também essa maratona, sai do ENIAC correndo para o treino. Então, é porque meu treino ele começa às 4h30, ele começa um pouco mais tarde, né? E aí eu chego da escola umas 12h50, Sim. e aí eu almoço, e aí eu tenho tipo uma horinha de descanso, porque eu saio de casa tipo 3h30, assim, pra ir. Sim. E aí eu, tipo, nessa uma horinha, quando é semana de prova eu estudo, se não tiver nenhuma lição eu descanso pra ficar preparada pro treino. Legal. Aí. E aí, como é, bom, vocês têm que ficar de olho em tudo, né? Horário da escola, horário de treino, tem a questão da alimentação também, fazer Sim, tudo direitinho. Que legal. E já deve ter um fã-clube lá na escola, né? Que te acompanha, que torce por você, suas amiguinhas. Como é que funciona isso? Ah, minhas amigas torcem muito por mim. Sempre quando tem treino, fala, bom treino, Martinelli, não sei o quê. Todo mundo chama de Martinelli, né? Aí, bom Eu tenho um nome, treino. viu, gente? Ó, anotem aí, Martinelli. Lá na frente, quem sabe, né? Não teremos aí a Martinelli defendendo as coisas do nosso Brasil, né? Ela é a Martinelli e a Lorena é a Bianchi. Aí, ó, Martinelli e Bianchi, aqui essa dupla aí, né? Atuando no voleibol feminino, que bacana. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. Ela disse que está nervosa por esse jogo de estreia. E você, como é que você está? A gente começa nesse sábado agora contra o time de regatas, lá em Campinas. O teu grupo joga amanhã, é isso? Estreia amanhã, que é o Sub-14. E você é o Sub-15 que Isso. joga sábado. Isso, contra o regatas, lá em Lá contra o Campinas. Ipiranga, o Sub-14 e o Sub-15 contra O regatas. Regatas Campinas. em Campinas. É uma grande instituição. Sim. Gigi, quantas equipes nessas categorias, como é que está a federação? A que número você chega de equipes disputando os campeonatos na base? Você tem ideia disso? O Sub-13, eu sei assim até onde a gente está, né? Tá. O Sub-13 está com 10 equipes. Sim. Então a gente vai fazer 18 jogos, turno e retorno. O 14 são 19 equipes. Aí é um turno único, todo mundo contra todo mundo, também 18 jogos. O Sub-15 são 25 times. Tá. Dividiu em 4 grupos, um grupo de 7 e 3 de 6. Agora essa primeira fase é classificatória para depois fazer o chaveamento no segundo semestre. E o 17 tem 32 equipes. Isso aí é um número bem alto, Sim. porque antigamente eram 8 equipes, né? É bem bacana. O campeonato seu foi dividido em 4 grupos também, né? Pega. 4 chaves também. 4 chaves, um Sub-17.
Começa quando, sub-17? Começou sábado Começou, agora, né? começou Já sábado, começou. a gente jogou contra o São Paulo, Sim. né? Perdemos 3-0, mas para a estreia foi um resultado Sim, positivo. Né, estreia, o retorno para o Sim, campeonato de sim, federação, sim. que não é fácil. As competições são extremamente bem disputadas, ainda mais nessa categoria, sub-17. Sim, Já sim. pega um pessoal que já está numa estrada já há um bom tempo, né, Wanderson? Bom, você tem experiência em lidar com tudo isso, né? Sim. Foi um resultado, vamos dizer, esperado, mas positivo Sim. também. Na categoria, Wanderson, sub-17, você conta com quantas meninas? São 14 meninas. 14 meninas. A gente estava até umas 3 semanas atrás, eram 16, aí uma saiu agora para o Centro Olímpico, Sim. e a outra acabou saindo porque quis. Nessa abordagem que o Gijo fez, Wanderson, e você depois reiterou isso, né? Há sempre, de uma temporada para outra, tem essa coisa de perder atletas, né? E muitas vezes você traz lá do berço, vamos colocar assim, né? Trabalha, e de repente, por vários motivos, né? Acaba que perde o atleta, e perde um pouco da continuidade, né? E de repente, puxa, agora começar tudo de novo. Mas vocês são escolados em relação a isso, né? Muitas vezes também tem a questão estrutural, né, Wanderson? Que as pessoas atingem um patamar de excelência na condição de atleta, e você foi um grande atleta, pode responder sobre isso, mas aí chegam oportunidades, né? Que a pessoa, às vezes, até para poder alçar outros degraus, acaba tendo que sair, não é isso? Isso eu até brinco que eu, como atleta, é algo esperado. Né? Sim. Você joga bem um campeonato, no outro ano você está esperando lá que um clube venha melhor e te chame. Sim. Né? Como técnico, a gente acaba tendo esse desfalque aí, Sim. que são muito importantes para ter uma continuidade no Sim. trabalho. Entendi, perfeito. Para você que nos acompanha, nós temos vários exemplos aqui, né? Que aí acaba, por uma questão estrutural, tendo que buscar outros caminhos. Eu cito sempre o exemplo da nossa Rebeca aqui, né? Recordista em medalhas olímpicas, né? Começou aqui com a gente, foi descoberta, passou por esse processo, né? Que passam também as meninas do voleibol, mas se chegar lá, né, numa condição favorável, se não tiver uma estrutura que permita continuidade, acaba tendo que realmente, né, partir para uma outra situação, até porque, como disse o Wanderson, recebem convites, né? E aí é questão de analisar, né, o resultado a ser alcançado com tudo isso, né, Gijo? Isso. A gente não, assim, tem um desfalque e tudo, mas a gente acaba que fica feliz, Sim, porque é sinal sim, que lógico. está sendo feito de certa sim, forma sim. com resultado positivo, Ela né? queria, né, gente? A primeira pergunta que eu fiz para ela foi logo do período pós-Olimpíada, né? E ela respondeu isso mesmo, Luiz. Não cheguei porque eu tive uma base aqui maravilhosa e não podia ter sido diferente. A gente, o que mais fazem no treino é ouvir a gente falar na orelha, né? Porque Sim. tem que fazer o negócio bem feito para poder olhar lá na frente, né? Porque se fizer de qualquer jeito, não chega. Então, Aqui em off você colocou para uma delas, eu não lembro agora qual foi, sobre a questão da escola, né? É um processo que vocês acompanham também, a vida escolar das atletas de vocês, nessas categorias mais inferiores? olha, a gente sempre orienta, porque chega depois lá no final do ano, elas começam, não posso ir tal dia porque tem recuperação. E está começando mais cedo, né? Sim. Tem umas que já estão de recuperação de matemática aqui, assim, sabe? Sim. Mas no final do campeonato, a gente tem muito problema com isso. Então, elas têm que. É o primeiro aprendizado, né? É conciliar a vida particular, E tem que ir bem no voleibol, tem, mas também tem que ir bem na escola. porque o esporte é legal, mas é uma vida difícil. Então, não tem muito glamour, né? Sim. Elas precisam aprender essa organização, porque. Legal. Ah, gente, tão gostoso conversar com vocês. Eu ficaria aqui a tarde toda, mas a gente tem que ir fechando. A produção já me sinalizou, temos o nosso tempo praticamente estourado. Mas, Wanderson, para a gente ir terminando, você está no Sub-17, esse grupo está fechado, cabe mais gente nesse trabalho, como é que funciona? A gente estava conversando com o Didi agora há pouco sobre isso. Sei. Cabe Sei. se vir na posição que a gente procura, né? Sei. Que hoje o nosso desfalque no time é mais a posição de central. Sim. Né? Então a gente está conversando aí para ver se abre alguns treinos, testes para o pessoal que quer Legal. vir fazer, para a gente Legal. conseguir colocar essa peça que está faltando. Mesmo no nesse grupo time. que está disputando a federação, se for o Sim. caso de inscrever mais meninas, Sim. há essa possibilidade. Sim, assim. Gijo, na prática, como é que funciona isso? Vocês têm um canal de comunicação, lá temos papais e mamães que estão nos assistindo, mas também temos jovens atletas, tanto no masculino como no feminino. Como é que faz para saber mais sobre vocês? Ou, de repente, como disse o professor Wanderson, para fazer um teste lá, para ver se encaixa, como é que funciona? É pelo Instagram, né? @AproveGuaru. Ó, @AproveGuaru. Produção, se der para pôr na tela, eu agradeço.
A gente normalmente divulga lá, mas as pessoas perguntam bastante, né? Então Sim. tem bastante pedido de informação Legal. e no 17 já é uma situação mais específica, Sim. né? Uma seletiva pontual. Sim. Mas normalmente a gente, sub-13, sub-14, os pais perguntam se pode fazer um teste, a gente deixa ir lá fazer um Lógico, teste. lógico, legal. E aí vai completando o grupo. Agora a pergunta que o papai e a mamãe estão fazendo lá, o mesmo job que está nos assistindo, quanto custa isso, Gigi? Não custa nada, não Aê, tem. maravilha. Essa, né? Não se paga nada, né? Tá aí, ó, o Instagram já está na tela, obrigado, Tassinho. @ Aprove Guaru, é isso? Lá, Isso, tá certo. O endereço é esse, né? Isso. Lá no Instagram, @ Aprove Guaru. Fala, Gigi. Isso. Não, assim, não há mensalidade, não há nada. O que tem é que os pais rateiam Sim, acaba tendo essa despesa, né, a Gigi? quadra, né? A gente não tem participação Sim. nessa questão de valores, porque para a gente é interessante não saber, porque podendo pagar ou não, vai treinar, Legal, entendeu? bacana. Então, tomara, né, que um dia tenhamos uma isenção disso, né, que a cidade se aparelhe melhor, né, que dispense aí uma articulação de pais para pagar horário de quadra, essas coisas todas, né. A gente torce por esse momento, né, que a cidade esteja bem aparelhada. Somos 1.400.000 habitantes, quase 500 mil, né, e a nossa situação geográfica é extensa. Então, para o esporte chegar nos 4 cantos da cidade, a cidade precisa estar, num primeiro momento, aparelhada. E eu diria hoje, uma outra questão que preocupa é o número de professores, né? Que precisava ir, eu tenho dito, até a nossa conversa com o secretário, promoção de um concurso, viabilizar uma forma legal de contratação de profissionais para fazer frente a todas essas responsabilidades. Dijô, quer acrescentar mais alguma coisa que por acaso eu não tenha te perguntado e que você gostaria de colocar aqui na oportunidade? Então, só vai ser um ano de reconstrução mesmo, né? Vai ser difícil, a gente sempre fala para elas, vai ser muito difícil. No 17, por exemplo, tem já selecionáveis, né? Já tem meninas de seleção brasileira. E que a gente faz isso com muita tranquilidade, muita cautela, porque quando você ganha bastante, você tem que controlar o ego, né? Mas quando você perde muito, você tem que trabalhar a autoestima, né? E vai ser um ano de muito difícil, mas a gente vai chegar lá no final do ano com a cabeça boa. Sim. Eu achei, quando o Zeca esteve aqui, nos trouxe a notícia, eu achei de extrema importância, porque mesmo que não hajam vitórias, isso é para vocês também, viu, meninas? Só o aprendizado de vocês, só a oportunidade que vocês estão tendo de disputar uma federação, já é uma vitória, viu? Pode ter certeza, né? Depois, como o professor falou, né, é isso que vai trazer know-how para vocês, né? E que vocês vão melhorando tecnicamente, vão tendo essa vivência com equipes grandes, né? No cenário do voleibol de base aqui do estado de São Paulo. Parabéns. Anderson, para você, o que você gostaria de colocar mais alguma coisa? Fique à vontade, viu? Queria agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de estar agora fazendo parte desses técnicos aí da Legal. prova, que sempre foram minha referência, e colocar a importância que é o esporte na vida da pessoa mesmo, né? Eu tiro por mim, tanto de você chegar a ser um jogador profissional, ou não, mas tipo, o esporte conseguir te trilhar ali para algo mais, uma faculdade, alguma coisa, igual que ela falou que quer ser uma professora de educação física mais para frente, o esporte pode proporcionar isso para ela ali. Maravilha. Tinha a mamãe aqui, a mamãe de quem que estava aqui? Minha mãe. É a sua? Como é que ela chama? Michele, A Michele. Michele, a mãe da da Lorena, que estava aqui ainda há pouco. Então, obrigado pelo carinho, viu, mãe? É importante a presença dos pais aqui. Tinha um pai também lá? Pai. Então, É o Rodrigo, meu pai. o Rodrigo, sim, o que foi o atleta, né? Não é isso? Sim. Bacana, gente. Fico muito feliz, né, de estar aqui encerrando o programa de hoje com essa presença maravilhosa. São exemplos. Olha, vocês representam uma cidade, né, porque isso é fato, né, de 1.500.000 habitantes, né, que torcem por vocês aí, que torcem pelo nosso voleibol e por tantos outros esportes aqui da cidade. Felicidades para vocês, viu? Obrigada. E, Jô, estamos sempre à disposição. Tapete vermelho para vocês aqui sempre. Né? Sucesso. Sucesso em mais uma temporada que se inicia, né? Que tenho certeza que será regada de bons frutos aí. Tá bom? A Parabéns. gente agradece. Parabéns. Obrigado. Meninas, obrigado, viu? Obrigada. Né? Daqui a pouco vocês estão lá no YouTube. Espalhem, compartilhem, né? E a gente fica muito feliz com tudo isso. Produção, vamos encerrando? Temos convidados para a próxima quinta-feira?
Luiz da Vogue. Opa, outra presença importante aqui, Luiz da Vogue. Né? Também do voleibol, não é isso? Amigo do Dijo. Amigo do Gil. Sim, Legal. muitos anos. Gente, para você que nos acompanhou, obrigado por mais essa audiência, obrigado pelo carinho. E se Deus assim nos permitir, estamos de volta na próxima quinta-feira com mais um Câmara Esportiva para você. Tá bom? Tchau, tchau, gente.